Olá, bem-vindos a mais um vídeo de resultados aqui na Exame Invest. Eu sou Carlo Cauti, sou editor da Exame Invest e hoje vamos falar de mais uma empresa que divulgou os seus resultados no quarto trimestre de 2021 e do ano passado como um todo. Estamos falando da Bemobi, uma empresa de tecnologia, de soluções de tecnologia, uma empresa que também foi nossa convidada no nosso podcast Gerando Campeões, e a Bemobi vai falar conosco sobre os resultados do ano passado. E para isso temos aqui o prazer de ter de novo conosco aqui na Exame Invest o CEO da Bemobi, o Pedro Ripper. Muito bem-vindo, Pedro. É um prazer revê-lo aqui na Exame Invest. Carlo, eu que te agradeço pelo convite. Ótimo te rever também. Vamos lá, Pedro. Resultado do ano passado me parece que foi muito bom, obrigado, porque tivemos uma receita líquida do quarto trimestre de 2021 que dobrou em relação ao mesmo período de 2020, né? Tivemos números aqui, estou com o resultado da empresa que passou de 7,3 milhões de reais, bilhões de reais, aliás, no quarto. Desculpa, 7 milhões de reais no quarto trimestre de 2020 para 27,3 milhões no quarto trimestre de 21. A receita líquida passou de 63,3 milhões no quarto trimestre de 2020 para 128,1 milhões de reais no quarto trimestre de 2021. Então, a receita líquida dobrou, mais do que dobrou, e o lucro líquido, de 7 para 27, mais do que triplicou, quase quadruplicou o lucro líquido trimestre contra trimestre. Mas o ano como um todo também não foi nada mal. Receita líquida de 2020, 241 milhões de reais. Receita líquida de 21, 328 milhões de reais. E o lucro passou de 39,8 milhões de reais para 78,1 milhões de reais no ano a ano, 20 contra 21. Bom, iniciando com os números positivos de receita e lucro, Qual é o comentário de vocês sobre esse resultado do ano passado e do quarto trimestre de 21? Carlo, os números, de certa forma, são autoexplicativos, mas eu acho que tentando dar um pouco mais de cor para os números. Esses números, eles, na verdade, são uma combinação de fatores. A gente teve um crescimento orgânico no nosso business tradicional bastante forte e acabou que nesse último trimestre a gente deu uma boa acelerada, a gente praticamente dobrou o run rate em praticamente todos os indicadores financeiros em função do somatório do crescimento orgânico que a gente já vinha tendo, com duas aquisições que começam agora a contabilizar de maneira somada nosso resultado. A gente comprou uma empresa chamada Tiaxa no ano passado, onde a gente fez o fechamento da transação no meio do terceiro trimestre, e a gente comprou uma outra empresa na área de meios de pagamento, chamada M4U, no qual o closing, o fechamento propriamente dito, foi no mês de novembro. Então, nesse resultado desse trimestre e no finalzinho desse ano, a gente acabar tendo uns efeitos somados, A gente soma o nosso crescimento orgânico, com já 3 meses de contribuição da compra da Tiaxa e 2 meses de compra da contribuição do M4U, o que mostra que no próximo trimestre a gente está num impasse, numa visão de acelerar ainda, que a gente passa a ter um trimestre completo de M4U. Então, e aí um lado qualitativo dos números, que eu acho que fogem quando a gente olha só os números frios, tem outras duas coisas que a gente acha que foram muito boas no ano. A gente tinha como meta dar uma balanceada geográfica, por mais que a gente seja uma empresa de origem brasileira, a gente se posicionou como uma empresa que quer ter uma presença global e a gente aumentou mais a nossa exposição a mercados emergentes do que ao Brasil. Então, a gente terminou o último trimestre praticamente com meio a meio a receita dos demais mercados internacionais contra o mercado doméstico, bem diferente de como a gente começou o ano, onde o Brasil eram uns 2/3. E aí, talvez o último aspecto ainda bem alto nível para a gente falar de receita é que não só a gente diversificou geograficamente, mas a natureza das receitas ela também ficou mais diversificada. A gente começou o ano com praticamente 70% das receitas em cima do nosso serviço original, que é uma espécie de uma microassinatura de jogos para celular, e a gente termina o ano com a receita mais bem dividida. A gente divide hoje a nossa receita em 4 linhas de negócio, onde meios de pagamento agora divide assim, a liderança com a área de assinaturas, cada um próximo com uns 30 e poucos, 40%.
seguida depois de um business de plataformas, que é uma espécie de um serviço de software vendido como assinatura, e uma área de microfinanças. Então, esses serviços são, meio que se equilibram entre si, o que deixa a empresa, por um lado, mais resiliente e, por outro lado, com mais avenidas de crescimento para a gente começar agora 2022 e olhar para os próximos anos. Perfeito, perfeito. Agora, falando justamente desta questão, da evolução, né, da receita líquida, do trimestre contra a trimestre. Então, de fato, vocês estão tendo, as assinaturas que passaram de 71,3% para 39%, e os outros serviços aumentaram muito, né. Eu te pergunto, qual que é a previsão para a composição da receita de vocês para esse ano agora? Vocês ainda estão vendo um contínuo rebalanceamento, ou as proporções vão permanecer mais ou menos essa? Qual que é a guidance de vocês para esse ano? A gente normalmente não dá guidance, mas nesse caso eu acho que direcionalmente não tem nenhum grande problema dar uma compartilhada do que deve acontecer. No próximo trimestre, na medida que a gente passa a ter agora um trimestre completo com a empresa de meios de pagamentos que a gente comprou, que atualmente ela ainda é só de atuação doméstica, o Brasil deve ganhar um pouco de share de participação de volta. Então, o Brasil deve crescer para uns 60, 50 altos, 60 baixos por cento do mix total. A partir daí, eu acho que, fora novas aquisições que estão no horizonte, essa proporção de misto doméstico e internacional deve se manter, de novo, só dando uma bagunçada quando a gente fizer uma nova aquisição. Do ponto de vista de mix de receitas, não mais do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista de natureza de serviço, meios de pagamento deve crescer mais do que as demais áreas. Então, é provável que meios de pagamento, que no último trimestre a gente está com uns 23%, ele chegue a ter uns 30 e poucos por cento, talvez até quase 40%, de certa forma apertando um pouco a torta das outras linhas de negócio. Então, a empresa acaba dando uma transformada grande em um ano. Uma linha que era marginal para a gente, que era soluções de meio de pagamento, acaba se tornando a segunda, mirando talvez a primeira linha de receita da empresa. Perfeito, perfeito. Agora, queria também perguntar, como é que está a questão do endividamento de vocês, né? Eu tô vendo aqui, vocês não têm dívida, né? Tem uma dívida negativa, na verdade, né? Tá tendo um caixa importante. Vocês têm alguma previsão de eventualmente tomar algum empréstimo para algum investimento específico ao longo desse ano? Ou a situação das contas da empresa vão continuar com o caixa líquido, ou seja, com uma dívida líquida negativa, no caso? Perfeito. Então, vamos lá, um pouco de histórico até para poder te responder. A Bemob abriu capital em fevereiro do ano passado, tá? E a gente fez uma grande operação primária, onde a gente acabou captando por volta de R$ 1 bilhão. Uma parte disso, o destino já era um pagamento para o nosso acionista original, sob a forma de um dividendo, e a gente mais ou menos terminou o IPO feito esse pagamento com mais ou menos R$ 500 milhão em caixa. Desde então, a gente fez 2 grandes aquisições, mas como a empresa também gerou bastante caixa, a gente fez as aquisições e meio que terminou com o mesmo caixa que a gente tinha após as aquisições, porque a gente, no fundo, é uma empresa geradora de caixa e que também comprou negócios geradores de caixa. Então, e aí, olhando um pouco para frente, a alocação desse capital ele praticamente vai em 2 usos. A prioridade número 1 é buscar outras aquisições que tenham a mesma afinidade em relação à nossa estratégia do que as anteriores que a gente fez. Então, a gente constantemente está avaliando sempre 10, 15 empresas simultaneamente para achar aquelas empresas que a gente consiga, de certa forma, encaixar dentro da nossa camada de distribuição e, com isso, escalar esses negócios. Então, essa é a prioridade 01 do uso desse caixa. E a segunda, numa prioridade menor, mas também relevante, dado esse ajuste no mercado dos capitais em geral, especificamente das small caps, a gente ficou num valuation muito atrativo. Então, de certa forma, a gente tem um programa de recompra de ações que a gente já executou o primeiro e a gente está praticamente terminando de executar o segundo. E nessa faixa de valor, a gente também vai usar um pedaço pequeno desse capital para ir gradualmente recomprando ações, porque nessa faixa faz sentido, é uma alocação de inteligência de capital também, fazer um pouco de buyback. Então, Claro. E aí a alavancagem propriamente dita, é improvável que a gente precise fazer uso de uma alavancagem, pelo menos no curto prazo. Obviamente, se a gente achar um ativo que faça muito sentido e que eventualmente não caiba dentro desse caixa de R$ 500 milhão, aí não teria problema nenhum. Como é uma empresa que tem um EBITDA muito sólido, uma geração de caixa, a empresa claramente teria ainda a possibilidade de otimizar a sua estrutura de capital.
Mas, de maneira realista, é improvável que isso aconteça em 2022, na medida que, como você falou bem, a dívida negativa é bastante alta. Perfeito, perfeito. Agora, tô vendo aqui o andamento também da ação, hoje, né, após a divulgação dos resultados, a ação está muito bem, obrigado. Vai fechar o dia, provavelmente, 17 de março, com uma alta de 7,40%. Então, o mercado, evidentemente, gostou, né, dessa divulgação de resultados. Se a gente pegar também o andamento da ação, no último ano, a gente vê claramente que o papel tinha dado uma queda até o começo de março e agora está voltando aos patamares, né, do começo do ano. Agora, eu queria te perguntar, Pedro, qual que é a visão de vocês na empresa, considerando os resultados muito positivos que se estão apresentando desde o IPO, qual que é a visão de vocês sobre o mercado? Vocês acham que o mercado não entendeu muito bem, ou pelo menos está entendendo aos poucos, né, as potencialidades da Bemob e ainda está entendendo, está começando a ganhar assim, mais afinidade, né, mais confiança na empresa? Qual é a visão de vocês sobre os investidores com o mercado financeiro como um todo? Vamos lá, acho que vamos dividir em duas partes. Tá? Eu acho que o maior fenômeno que tem influenciado os patamares de valuation, e especificamente da Bemob, tem pouco a ver com a nossa empresa especificamente e o ativo e a qualidade do ativo da Bemob, mais um cenário macro, né? Você teve um ajuste grande de taxas de juros, de inflação, naturalmente um reajuste de alocação de capital mais para renda fixa e uma predileção para empresas com liquidez mais alta, ou seja, empresas que não são mid caps ou small caps. Quando você faz esse ajuste e olha a Bemob em relação aos seus pares, que seriam mid small caps, em múltiplos setores, a gente até sofreu menos do que a média do mercado. Então, eu acho que tem primeiro um fator macro do qual a gente tem menos a atuar. Agora, quando a gente começa a derivar para variáveis que estão mais dentro do nosso controle, eu acho que o nosso papel aqui são dois. O primeiro, obviamente, é entregar resultados consistentes, ganhar a confiança de que a gente consegue entregar o que a gente faz. E eu acho que esse primeiro ano foi um ano importante, porque a gente meio que over-deliver, né? Entregou acima do que a gente, de certa forma, indicou no IPO. E eu acho que na medida que você vai fazendo isso de maneira consistente, você começa a conquistar a confiança e você se diferencia um pouco das demais empresas, eventualmente com resultados parecidos. Então, acho que esse é um fenômeno. E acho que, de novo, nesse sentido, a gente deu um bom progresso. Acho que o segundo fenômeno é a gente ter um business complexo. É uma empresa de tecnologia, B2B2C, ou seja, a nossa marca não chega diretamente no cliente final, então menos gente nos conhece. Então, o trabalho de ser mais didático, de ter números mais fáceis de entender, eu acho que isso é uma jornada. Até o nosso bate-papo hoje é excelente, que é mais uma pequena oportunidade, né? Da gente falar um pouco, de explicar um pouco o que a gente faz, como é que são os números. Então, acho que aqui, Carlos, acho que a gente ainda tem uma jornada pela frente. A Bemob não é uma empresa que tem muitos comparáveis, né? Quando você compra uma empresa de varejo, você compra uma empresa de e-commerce, fala, essa aqui é igual àquela dos Estados Unidos, e aí você meio que só faz os ajustes para a escala. Quando você inova e cria um animal mais diferente, que é um pouco o nosso caso, você tem a vantagem que você meio que navega sozinho no setor, mas você tem a desvantagem que você tem um trabalho maior de catequizar e educar, explicar como é que funcionam as alavancas. Eu acho que, nesse sentido, a gente ainda tem aí um percurso para percorrer, mas, sem dúvida, olhando agora um ano depois, já tem muito mais gente que nos conhece e que começa a entender do nosso negócio comparado com um ano atrás. Até porque é um negócio bastante, vamos dizer, inusual, né? Pouco comum, tem poucas empresas que fazem isso no mundo, né? E de fato vocês, como multinacional brasileira, ainda mais, vamos dizer assim, rara, né? Porque tem poucas empresas brasileiras que operam no exterior, vocês ainda são um animal que pouca gente consegue entender direito o que faz, né? Então, bastante interessante isso. Pedro, ultimíssima pergunta para também entender um pouco melhor qual que é a visão de vocês sobre esse ano, questão de dividendos. Porque acionistas claramente quer saber de dividendo, né? Qual que é a previsão de vocês? Está vendo aqui no balanço de vocês que tem dividendos a pagar, tem 17 milhões de reais, né? De dividendos a pagar, 18 quase. Como é que está a previsão de vocês para a distribuição de dividendos ao longo desse 2022? A gente é um animal raro, né? Porque normalmente empresas de tech e de alto crescimento, elas não geram lucro e, consequentemente, não pagam dividendos. O nosso caso, como é um negócio que quase que desde a sua concepção ele é gerador de caixa, a gente acaba tendo lucro, apesar de estar com crescimento acelerado,
e, consequentemente, a gente tem um dividendo, mas a intenção é continuar pagando o mínimo dividendo por lei, né? Que é exatamente o que a gente está pagando agora. A gente acredita que a melhor alocação do capital que a gente tem ou nesse momento, nesse valor, ou é recomprando ação, ou é construindo o nosso negócio, que a gente acha que a gente vai retornar melhor do que devolvendo o dinheiro para o acionista agora. Até porque seria um contrassenso na medida que a gente abriu o capital justamente para se capitalizar para fazer um plano de crescimento. Então, até que algo material mude, o plano é continuar pagando o dividendo mínimo por ano, que no caso até é um valor relevante, dado o nosso tamanho, mas não ir além disso. Perfeito, perfeito. Então, vamos aguardar como vão ser os próximos trimestres para entender quanto que os acionistas, né, vão receber de dividendos da Bemob. Gente, por hoje é só. Infelizmente, nosso tempo se esgotou, mas eu queria agradecer muitíssimo o Pedro Ripper, CEO da Bemob, por ter estado conosco hoje aqui na nossa live especial de resultados do quarto trimestre do ano passado e de 2021 como um todo. Muito obrigado, Pedro. Foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Carlos. Valeu pelo convite e por me ajudar aqui na catequese da Bimob. Sempre um prazer e muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente nas redes sociais. Sigam a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube também. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, ativa o sininho e manda esse vídeo para o seu amigo que é acionista da Bemob para mostrar um pouco mais, né, para entender um pouco mais sobre esse último trimestre da empresa. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.